Abram suas Bíblias, por favor, em Mateus capítulo 6. Nós daremos sequência hoje à nossa série de sermões intitulada A Vida no Monte. Para aqueles que nos visitam, meu nome é Guilherme. Você vai ver algumas pessoas me chamando de Tito, algumas pessoas me chamando de tu, de pastor, de você. Mas você pode me chamar do jeito que você quiser. Ficarei feliz em no final de dar um abraço, cumprimentar você. Tem uns adolescentes aí hoje também visitando a gente, estão lá em cima. Sejam bem-vindos. Tem uns que eu não conheço. Tem uns bonitos. Eu acho que os bonitos não vieram. Tá só uns pouquinho mais... Todos abriram Mateus 6? Nós estamos numa verdadeira jornada como igreja com um objetivo: entendermos como deve ser a nossa vida como discípulos de Jesus, como deve ser a nossa vida guiada pelos princípios do reino de Deus. Temos lembrado aqui a cada domingo, a cada novo sermão dessa série, que o Sermão do Monte não foi pregado por Jesus para ensinar-nos o que fazer, mas sobre o que devemos ser. É claro que aquilo que somos necessariamente se torna algo prático, é necessário isso. Mas quando a prática ela é resultado de algo exterior apenas, é um fim em si mesmo, isso não é agradável aos olhos de Deus. Dentro do Sermão do Monte nós temos aprendido sobre isso. Desde o início, no capítulo 5, Jesus tem ensinado sobre aquilo que começa em nosso coração, a transformação que começa em nosso interior, e aos poucos vai se tornando algo visível, vai se tornando algo prático. O primeiro assunto que Jesus desenvolve no Sermão do Monte é a respeito da felicidade. Algo que todos nós buscamos, algo que todos nós queremos, desejamos. E ele faz isso através dos ensinos ali no trecho das bem-aventuranças, onde Jesus ensina que existe um tipo de felicidade que só pode ser encontrada em Deus. Conforme avançamos no Sermão do Monte, a partir do versículo 13, então, do capítulo 5, nós percebemos Jesus fazendo algumas considerações mais práticas sobre a vida no monte. Sobre essa vida regida pelos padrões do reino de Deus, os valores do reino de Deus. Ele fala sobre a importância de sermos sal e sermos luz nesse mundo, ou seja, influenciarmos a partir daquilo que somos. Somos seus filhos, somos bem-aventurados, recebemos graça da parte de Deus. E agora devemos então proclamar isso, devemos testemunhar isso para todos que nos cercam. Avançando ainda um pouco mais, no capítulo 5 ainda, a partir do versículo 17, Jesus começa a fazer algumas correções sobre interpretações erradas da palavra de Deus. Ele fala sobre como os mestres daquela época interpretavam errado a lei, a palavra de Deus, e porque interpretavam errado também ensinavam e praticavam errado. É claro que havia muita corrupção do próprio coração. Havia um desejo de ensinar aquilo que era errado para poder se valer daquilo. Não havia no coração um verdadeiro desejo de honrar ou de agradar a Deus. Finalmente chegamos no capítulo 6, onde iniciamos uma nova sessão sobre o ensino de Jesus. No capítulo 6, de uma forma geral, Jesus ensina sobre hipocrisia e vida no secreto. Ele fala sobre como a hipocrisia é um mal sutil que muitas vezes nos domina e nem percebemos. Às vezes pelo costume de virmos à igreja
pelo costume de fazermos determinadas coisas, somos dominados muitas vezes por isso. Nesse ensino, então, a respeito da hipocrisia e a vida no secreto, Jesus usa 3 exemplos, 3 aspectos da espiritualidade da vida cristã e também da vida judaica da época que Jesus estava falando aqui. Ele fala sobre ajuda aos necessitados, a esmola, ele fala sobre oração e ele fala sobre jejum. No domingo passado, nós iniciamos o assunto sobre oração. Falamos sobre a oração no secreto. Nós meditamos em Mateus capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 8, onde Jesus chama os seus discípulos para um relacionamento em secreto com ele. Jesus ensina como não deveriam orar os seus discípulos. Ele faz um contraste com os hipócritas que gostavam de orar para serem aplaudidos, para serem reconhecidos, e ele diz: vocês não devem orar assim. E aí, logo em seguida, Jesus começa então a ensinar como deveriam orar os seus discípulos. Na oração do Pai Nosso, na tão famosa oração do Pai Nosso, Jesus não ensina apenas o como em secreto, mas ele ensina também o que nós devemos orar. E ele faz isso por meio da oração do Pai Nosso. Portanto, em tempos de tantas vozes e ensinos, iremos sentar-nos e ouvir o Mestre por meio da sua palavra. Eu quero convidar você a orar mais uma vez. Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti com a plena convicção de que a Tua palavra é a verdade, infalível, inerrante, santa e poderosa, mais afiada que uma espada de 2 gumes, plenamente capaz de alcançar a profundidade do nosso ser. Pedimos, ó Deus, que por meio da Tua palavra, o Teu Espírito Santo fale conosco. Em nome do Senhor Jesus. É a minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém. Você já reparou como algumas pessoas mudam a forma de falar dependendo do tipo de pessoa com que ela está falando ou o lugar que ela está inserida? Ou a situação que está acontecendo ao seu redor? Pense, por exemplo, em 2 homens conversando, 2 bons amigos, 2 grandes amigos. Você tem um amigo assim? Um amigo do peito? Você tem alguém que você pode confiar, que você pode abrir o coração? Se você não tem, ore por isso, porque é um presente de Deus. Mas pense por um momento em 2 bons amigos se encontrando após um tempo de distância. E com muita saudade, com muita vontade de se encontrar novamente, esses 2 amigos se encontram e, ao apertar as mãos, dar um abraço, olha um para o outro e diz: tá gordo, hein? Tá cada vez mais feio. Agora imagine 2 mulheres se encontrando. 2 boas amigas, grandes amigas. Ou comadres, né? Nós temos um santo movimento aqui dentro da igreja entre comadres. Vai ver o ministério da comadre dentro da igreja, né? Mas pense 2 mulheres se encontrando e depois de um bom tempo, depois de um abraço apertado e carinho nas costas, o homem da tapa, né? Carinho nas costas, uma olha para a outra e diz assim:
Acho que não lavou o cabelo hoje, né? Tá com um cheirinho estranho. Opaco, eu nem sei o que significa isso. Eu sei que não é bom falar isso para uma mulher. Cabelo opaco, ponta dupla. A forma como falamos com as pessoas muda dependendo do relacionamento que temos com elas, dependendo do lugar que estamos inseridos. Pense, você encontrando alguém muito conhecido e você entrando num lugar, numa sala onde tem pessoas que são íntimas suas, e você entra, você abre a porta e você já arrasta uma cadeira e você diz bom dia e já vai largando a sua bolsa. Aconteceu comigo uma vez, numa época em que eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite no ensino médio, e por uma situação específica no trabalho, eu morava relativamente longe da escola, então até eu ir para casa e voltar, tomar banho, comer e ir para a escola, eu perdi o horário e cheguei atrasado. E era a primeira aula de uma professora entre nós aqui, chata. Sabe a professora chata que pega no pé de tudo? Não as professoras que estão aqui na nossa igreja, essas não são chatas, né? Aquela era. Ela era. E quando eu cheguei, eu pedi licença para entrar na sala. Eu estava com autorização da vice-diretora para poder entrar na sala, então eu tinha justificado o meu atraso. Eu entrei na sala, eu pedi licença, ela deixou eu entrar. E eu puxei a cadeira, tentando fazer o mínimo de barulho possível. E quando eu fui largar a minha mochila em cima da classe, eu tinha um chaveiro que era de uma Kombi de ferro. Um chaveiro dessa idade, assim, ou desse tamanho. E quando eu fui largar minha mochila em cima da classe, bateu o chaveiro em cima da classe e fez aquele barulhão. No que a professora virou, olhou para mim e disse: sai da minha sala. Eu não te aguento mais. E eu pensei, mas eu acabei de chegar. Fato é que ela não tolerava que a aula dela fosse atrapalhada, seja lá por qual motivo. Como eu não era autoridade dentro da sala, eu saí e confesso para vocês que não fiquei muito triste de perder aquele período. Mas a questão é, nós sabemos disso, que nós não podemos chegar em qualquer lugar de qualquer forma, dependendo do tipo de pessoa ou lugar que estamos. Pense você entrando numa audiência diante de um juiz, você não pode nem chamar ele simplesmente de senhor. Existe um termo específico que você se refere a diferentes tipos de autoridades. Nós entendemos isso. Sabemos que a forma como nos comunicamos deve mudar dependendo do lugar ou das pessoas que estamos diante. Mas quando se trata da vida de oração, quando se trata de chegarmos diante de Deus, será que isso se aplica? Jesus nos traz instruções acerca disso. Na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina. Eu quero hoje iniciar uma pequena jornada dentro dessa grande jornada do Sermão do Monte, onde nós iremos pensar sobre o modelo de oração que Jesus Cristo deixou para os seus discípulos. E hoje nós pensaremos apenas na primeira parte do versículo 9 de Mateus capítulo 6, que diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Eu quero dividir o sermão de hoje, mais uma vez, em 3 pontos, 3 considerações, para entendermos as verdades desse texto e pensarmos naquilo que devemos praticar a partir disso. Em primeiro lugar, o que Jesus nos ensina é que somos filhos. Somos seus filhos. Os mais observadores
vão perceber que os ícones do slide são os mesmos da semana passada, porque eu esqueci de trocar. Eu esqueci de conferir. Então, ignora os ícones porque eles não têm nada a ver, exceto o primeiro, né, de oração, mas eles não têm nada a ver com os pontos em questão. Mas a primeira coisa que precisamos entender aqui é que somos filhos. Jesus, quando ele vai ensinar sobre oração, ele inicia dizendo Pai. O primeiro princípio, portanto, que aprendemos nesse modelo de oração é que Deus é Pai. Nós devemos orar em todas as circunstâncias da nossa vida, eu disse isso no sermão passado. Devemos orar em todas as circunstâncias da nossa vida, inclusive naquelas circunstâncias mais simples, pois isso educará o nosso coração a confiar cada vez mais em Deus. Afinal, não é assim que as crianças se relacionam com os seus pais? Que às vezes os pais, no meio de tantas tarefas importantes, coisas de adulto, o filho desesperadamente deseja mostrar um risco que ele fez numa folha. E com toda a empolgação do mundo. Mas nas coisas simples, deseja mostrar para o seu pai. Nas coisas simples, deseja conversar com o seu pai. Entretanto, é necessário tomar cuidado quando desejamos viver uma vida de oração. Quero citar mais uma vez aqui o Dietrich Bonhoeffer, que ele escreve que mesmo quando praticada com disciplina e experiência, ainda pode ser inútil e vazia de promessa. Mesmo quando a prática da oração, a vida de oração, é praticada com disciplina. Lembra que falamos no domingo passado sobre a cultura judaica de orar 3 vezes por dia? Não importa o que estivesse acontecendo, eles paravam tudo e oravam 3 vezes ao dia. Mesmo que tenhamos esse costume, mesmo que tenhamos disciplina, mesmo que tenhamos experiência, eu já tenho 20, 30, 40 anos de igreja, 50 anos de vida cristã e sempre orei, ainda assim, é possível fazer isso de uma forma inútil e vazia de promessa. Temos que ter em mente, irmãos, a oração do Pai Nosso não é um mantra, ela é pedagógica. Quando falamos sobre a oração do Pai Nosso, muitos acreditam que não devem orar ou recitar a oração do Pai Nosso. Alguns, por acreditarem que a oração do Pai Nosso é coisa da Igreja Católica, por exemplo. Alguns acham que repetir as palavras que Jesus nos trouxe ali como modelo seria orar de uma forma vazia ou seria cair no erro de vãs repetições. Para nos livrar de tudo isso, nós precisamos ter em mente que a oração do Pai Nosso não é um mantra, não é uma reza, não é uma oração decorada, não é uma fórmula mágica para repetir as palavras e então alcançar de Deus tudo aquilo que desejarmos. Não. A oração do Pai Nosso possui um caráter pedagógico. Jesus está nos ensinando como orar no secreto e o que orar enquanto estamos no secreto. Partimos todos do mesmo ponto que não sabemos orar. Partimos todos da mesma dificuldade, que quando nos colocamos diante de Deus, logo as palavras parecem sumir. Bom, o fato é que essa é uma realidade sobre todos nós, porque a Bíblia fala sobre isso. Diz que não sabemos nem orar e que é o Espírito Santo que intercede por nós, ou seja, que nos ensina a orar. O que Jesus está fazendo aqui é ensinando os seus discípulos e a nós, os discípulos daquela época e a nós. Jesus está ensinando a orar. Em Lucas capítulo 11, tem alguém querendo se meter aí.
Lucas capítulo 11, o versículo 1, o texto paralelo, então, aqui do Sermão do Monte, onde nós vemos Lucas citando algumas partes do Sermão do Monte, e citando aqui especificamente algumas partes da oração do Pai Nosso. É apenas em Mateus que nós vamos encontrar o discurso completo de Jesus, o Sermão do Monte, e a oração do Pai Nosso. Mas em Lucas, que é alguém que escreve sobre o mesmo momento, mas a partir de outra perspectiva, então a partir da perspectiva de Lucas, nós entendemos que nesse momento Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. Porque Lucas 11:1 diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, um dos discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. A sequência do texto ali você vai perceber que tem frases do Pai Nosso. Então, tanto Mateus como Lucas estão se referindo ao mesmo momento. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, o objetivo dele é ensinar os seus discípulos a orar. Devemos nos lembrar que a questão que Jesus traz não é se vocês orarem, mas é quando orarem. Jesus, através desse ensino, então, leva seus discípulos a um relacionamento pessoal com Deus. Porque ele abre a oração dizendo isso: Pai. Ele inicia o ensino de oração nos mostrando que devemos nos dirigir, devemos olhar para Deus como nosso Pai. Tem uma música do Rodolfo Abrantes que eu gosto muito, ainda hoje à tarde estava ouvindo, e ela tem um verso que diz assim: eu sou o que o teu amor chama de filho. Essa é a condição que devemos nos colocar diante de Deus. Quando oramos, precisamos ter a consciência de que somos filhos de Deus. E isso é revolucionário para a audiência que ouvia Jesus enquanto ele estava ensinando isso. Se você olhar no início do capítulo 5 de Mateus, o início do Sermão do Monte, você vai perceber que Jesus estava caminhando e havia multidões ao redor dele. E aí Jesus decide parar, ele senta e ele começa a ensinar os seus discípulos. Dentro daquela multidão havia todo tipo de gente. Havia os religiosos, havia os interesseiros, havia os discípulos, havia os curiosos, tinha todo tipo de gente no pé daquele monte. Ensinar que Deus é Pai era revolucionário para a época. E no caso de alguns, causava indignação, revolta. Como assim? Deus é Pai. Como Deus, que é Senhor, que é Santo, pode ser o Pai? Porque chamar Deus de Pai significa, então, dizer que eu tenho a mesma natureza que Ele. Era isso que feria os religiosos, os hipócritas, os fariseus, os mestres da lei da época. Como Jesus poderia afirmar que ele próprio era filho de Deus e também ensinar que os discípulos deveriam orar a Deus chamando-o de Pai. Era um absurdo para os religiosos da época. Porém, nós vemos de forma clara Jesus ensinando justamente o contrário. Em João capítulo 1, nós temos uma descrição magnífica da segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Dizendo que ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, por meio do Verbo todas as coisas foram criadas. O Verbo encarnou entre nós, cheio de graça e verdade, e nele nós vimos a graça, nós vimos a glória do unigênito do Pai. Jesus encarnou e Jesus nos mostra, então, o que é ser filho de Deus. A encarnação de Jesus tem por objetivo
nos mostrar o que é viver essa vida tendo Deus como nosso Pai e o que é viver essa vida como um filho de Deus que é o nosso Pai. Jesus era judeu, naturalmente judeu, de acordo com todas as profecias, inúmeras profecias. João capítulo 1, versículo 11, vai dizer que ele veio para os seus, ele veio para o povo judeu em primeiro lugar, mas aqueles que eram do seu povo o rejeitaram, não creram que ele era o Filho de Deus, não creram que ele era o Messias, não entenderam que ele veio como Filho de Deus para tornar então os seus discípulos também filhos de Deus. E é isso que vemos a partir do versículo 12, então, de João, capítulo 1. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O que o Evangelho de João nos ensina a respeito disso é que somente por meio da fé em Cristo, recebendo-o em nosso coração por meio da fé, nós nos tornamos filhos de Deus. Sabe aquela frase de para-choque de caminhão? Não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. Não representa a realidade. Em certo sentido, todos nós somos filhos de Deus porque todos somos criaturas que vêm dele. Mas filhos de Deus, que desfruta de um relacionamento de intimidade com o Pai, isso só é possível por meio do sacrifício de Jesus. Somente pela obra do Espírito Santo que é possível chegar diante de Deus como filho. Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16 diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Pare e pense por um momento. Como você se sente quando pensa em orar, quando para orar? Um funcionário religioso do chefão do céu? Ou um filho que chega diante do seu pai para desfrutar de um relacionamento com o seu pai? Porque pouco importa se chamamos Deus de pai, mas o tratamos como um chefe. Pouco importa se afirmamos que somos filhos, mas se o relacionamento que nutrimos é um relacionamento de funcionário. É alguém que tem a expectativa de trabalhar para convencer Deus de que merece uma recompensa, de que merece ganhar mais, de que merece ganhar algum tipo de benefício. Ou você chega diante de Deus com a consciência de que é um filho e que por ser filho é herdeiro do reino. A primeira bem-aventurança, Jesus nos ensina isso. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito felizes, e felizes de verdade são aqueles que reconhecem que encontraram o seu tudo em Deus. Que tudo o que precisam para as suas vidas está em Deus, no relacionamento com Deus. E Jesus vai desenvolvendo isso ao longo do seu ministério, mas principalmente aqui dentro do Sermão do Monte, na oração, ele ensina quais são as características desse relacionamento. Não é sobre a gente chegar e vomitar todas as nossas necessidades, os nossos pedidos, mas é chegar no quarto em secreto, diante do nosso Pai, que já sabe o que nós precisamos antes mesmo de pedirmos. Esse é o nosso Pai.
Nós não chegamos, então, querendo oferecer a oração mais bonita, porque não é pela forma que falamos que Deus vai atender os nossos pedidos. Não tentamos, então, ou não deveríamos tentar chegar diante de Deus esfregando na cara de Deus o quão somos bons, esfregando diante de Deus as nossas boas obras, nos exaltando. Não. Tampouco deveremos chegar diante de Deus com uma linguagem exageradamente formal. Tem gente que não escuta música que se refere a Deus como você, porque a palavra não é Senhor. Mas houve músicas em que tem a palavra Senhor, mas no conjunto todo da música o Senhor é a pessoa e não Deus. É um olhar farisaico sobre as coisas. É um olhar apenas formal sobre o relacionamento com Deus. O termo usado por Jesus ao chamar Deus de Pai, o termo Abba, ultrapassa a pessoalidade e nos coloca num lugar de intimidade. Porque talvez muitos de nós já entendemos que nós temos acesso direto a Deus. Isso é verdade, é fato. Por meio de Cristo temos acesso direto a Deus. Na cruz, quando Jesus morre, quando ele morre crucificado, sacrificado em nosso favor, a Escritura nos ensina que o véu do templo se rasga, a sala que representava então a presença de Deus no templo se rasga, porque agora não era mais uma pessoa que poderia entrar lá, o sumo sacerdote, e apenas uma vez por ano. Aquilo se rasga, representando então que todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. Todos nós temos acesso direto ao Pai. E na cabeça de muitos de nós isso é fácil de entender. E é por isso que muitas vezes nós não compartilhamos orações, pedidos de orações uns com os outros. A gente diz assim, não, eu não vou estar expondo a minha vida porque eu posso orar direto a Deus. Nós entendemos a dinâmica pessoal do relacionamento. Mas o problema é que ainda assim, na pessoalidade com Deus, nós o tratamos como um chefe. Nós o tratamos de uma maneira formal. Mas a ideia de Jesus não é apenas trazer a realidade de um relacionamento pessoal, mas trazer a realidade de um relacionamento íntimo. Abba, Pai. Portanto, não basta falar com Deus. É necessário se relacionar com Ele como Pai. Como um pai que se antecipa às necessidades. Não como talvez o seu caso e o caso da maioria de nós. Não como um pai ruim que tivemos ou temos aqui na nossa vida terrena. Porque às vezes a nossa visão a respeito da paternidade de Deus, ela é manchada pelo fato de termos uma paternidade ruim aqui na terra. O meu pai era cruel. Logo, quando eu penso em Deus como Pai, eu enxergo também um Deus cruel, um Deus simplesmente autoritário. Se eu fui abandonado pelo meu pai, então eu vivo sempre na expectativa de que Deus em algum momento vai me abandonar também. E a cada vez que Deus não corresponde às minhas expectativas, eu sou levado a pensar que Ele vai me abandonar. Assim como o meu pai nessa terra me abandonou, ou todos os outros relacionamentos me abandonaram. Mas eu quero dizer isso mais uma vez para você. Deus é um pai que não vai embora. Deus é um pai que não abandona. Deus é um pai que não é cruel. Ele é bom. Ele é fiel. Ele é justo. Sábio. Esse é o nosso Deus. Cheio de graça, de misericórdia, cheio de verdade. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Como você se sente quando pensa em orar? Será que a nossa vida de oração, a nossa vida de devoção,
não se tornou apenas um rito, onde nós oramos porque nos acostumamos a orar. Quando foi a última vez que, no seu tempo de oração, você realmente teve uma conversa com Deus? Onde você não chegou diante de Deus, listou os seus pedidos, disse em nome de Jesus amém e foi embora. Onde você se colocou diante de Deus, você dobrou os seus joelhos e disse: Senhor, fala comigo. O povo de Deus sempre foi instruído a ouvir a Deus. Você lembra do pequeno Samuel? No templo, sendo ensinado a ouvir a voz de Deus. Ele ouve uma voz falando com ele, chamando ele, e ele corre então até o sacerdote, achando que era o sacerdote que tinha chamado ele. O sacerdote então entende que era Deus falando com Samuel e diz assim: a próxima vez que você ouvir essa voz, você diz: fala, Senhor, o teu servo ouve. O tempo que dedicamos para ouvir a Deus, para ouvir o nosso Pai, tem muito a dizer sobre o nosso relacionamento com Ele. Porque se apenas falamos, se apenas chegamos diante de Deus com reivindicações, se apenas chegamos diante de Deus com pedidos, nós não entendemos que Deus é o nosso Pai. Mas estamos tratando Ele como algum tipo de chefe espiritual. Um recompensador espiritual. Esse é o primeiro princípio que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Devemos orar a Deus como nosso Pai. Você deve chegar diante de Deus com a consciência de que Ele é o seu Pai. Aquele Pai bom, que olha para o olho do filho e antes mesmo dele pedir qualquer coisa, já sabe exatamente do que ele precisa. E por isso diz não às vezes. Por isso diz espera às vezes. Por isso disciplina às vezes. O segundo princípio que aprendemos nesse modelo de oração é que Deus é Pai nosso. Somos irmãos. Em primeiro lugar, devemos entender que Ele é meu Pai. Mas em segundo lugar, devemos entender que Ele é Pai nosso. O pecado é capaz de comprometer uma prática piedosa, e tão piedosa como a oração, e é capaz de transformá-la em expressão de orgulho e egoísmo. Existem algumas pessoas que acreditam terem mais direitos diante de Deus do que outras. Porque têm mais fé, porque fazem mais, porque cantam, porque servem, porque gritam, porque rodopiam, porque contribuem mais, ou seja lá o que for as motivações. Mas há pessoas que acreditam terem mais direitos diante de Deus do que outras. E talvez diante dessa afirmação você pense: bom, eu não sou assim. Vamos tirar a prova real? Você lembra como é que fazia a prova real na escola, na matemática? Eu não lembro, eu sei que existe. Mas vamos tirar a prova real disso? Às vezes nós acreditamos que temos mais direitos sobre Deus do que as outras pessoas. Tanto é que quando vemos outra pessoa ao nosso redor recebendo aquilo que há tanto tempo oramos, que há tanto tempo esperamos, nós nos revoltamos com Deus. E muitas vezes somos capazes de nos revoltarmos até com os nossos irmãos, que não tem nada a ver com isso. O pecado, a hipocrisia na oração, tratar Deus como um chefe e não como um pai, tratar Deus apenas como uma divindade, uma deidade distante, não como um pai próximo, faz orarmos com orgulho, faz orarmos com hipocrisia e faz acreditarmos que temos direito mais do que os outros diante de Deus. O ensino da Escritura é justamente o contrário. A Bíblia nos ensina que somos uma grande família.
Efésios capítulo 2, versículo 19 diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aqueles que creem em Cristo, portanto, chegam diante de Deus e dizem: Pai, meu Pai, mas é Pai nosso. Não há hierarquia espiritual dentro da fé cristã. Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 28, diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A fé que não é meritória. Efésios 2,8 vai dizer que a fé é um dom de Deus, é um presente dado por Deus. Como eu poderia então me gloriar, sendo que eu sou filho de Deus pelo fato de ter recebido algo que eu não merecia? Como eu posso olhar para o irmão que recebeu algo que ele não merece, que é o amor de Jesus, e olhar para a minha vida que recebi algo que eu não mereço, que é o amor de Jesus, e achar que eu sou melhor do que ele? E achar porque eu iniciei primeiro a caminhada cristã, então eu estou na frente, na fila. Tivemos um momento engraçado no Encontro dos Homens, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, e nós tínhamos alguns solteiros ali no grupo dos homens, pelos quais nós oramos, pela bênção da terra prometida. E um dos irmãos disse assim, um que está solteiro há mais tempo, que é mais velho, né? Disse assim: cuidado, eu estou na frente, na fila. Mas a gente sabe que a lógica de Deus não funciona dessa forma. Seria muito bom se as coisas acontecessem no nosso tempo. Nós afirmamos isso. Seria muito bom se as coisas acontecessem no nosso tempo. Mas será mesmo? Será que todos os pedidos que você colocou diante de Deus, na época que você colocou diante de Deus, e Deus tivesse dito sim, você tem certeza que aquilo teria sido o melhor? Será que hoje as coisas que estamos pedindo, será que hoje é o tempo de Deus dizer sim? Bom, não existe hierarquia dentro da família de Deus. Voltando para o texto de Gálatas 3, 26 ao 28, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, essa nova identidade, essa nova vida que há em Cristo. Versículo 28 diz: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Não existe hierarquia. Mas porque o fulano é líder, porque o fulano é membro da diretoria, porque o fulano é pastor, porque o fulano canta. Não existe isso. Todos somos um em Cristo Jesus. Alguém recebeu uma cadeira mais estofada aí do que a outra? Até inclusive se alguém recebeu uma cadeira estofada, avisa, porque acho que foi engano. Não tem nenhuma. Alguém recebeu um lugar de honra aí mais do que os outros? Somos todos os mesmos aqui. Todos somos um em Cristo Jesus. Ao ensinar sobre oração, ao ensinar os discípulos a orar, Jesus mostra a importância da vida comunitária. É Pai nosso, não é Pai meu. Não apenas, pelo menos. É Pai nosso. A Bíblia está recheada, repleta de textos que falam sobre a importância da vida comunitária, a vida de igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25, por exemplo, diz: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Entenda, por favor, que deixar de se reunir como igreja não é simplesmente deixar de vir aos cultos. Porque entrar dentro da igreja mudo, sair calado, não é se reunir como igreja. O texto não está dizendo: não deixem de ir à igreja, não deixem de frequentar os cultos, não deixem de assistir aos cultos. A ideia aqui é uma participação ativa. Nós nos reunimos como igreja, e não na igreja simplesmente. Nós desfrutamos juntos da relação com o Pai que é nosso. E fazemos isso encorajando uns aos outros.
Perceba que de um lado tem aqueles que deixam de viver igreja, e do outro lado tem aqueles que encorajam uns aos outros. Os opostos não é aqueles que deixam de vir à igreja e aqueles que vêm à igreja. Vir à igreja não significa que você está vivendo de fato uma vida em comunidade. Sendo assim, existem muitas pessoas que estão domingo após domingo na igreja, mas não congregam. Porque não existe encorajamento mútuo. Porque não existe vida na vida. Porque não existe Pai Nosso. É meu Pai. Minhas lutas somente. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26 diz: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Essa é a realidade que devemos viver. Sofrendo as dores, as aflições uns dos outros, mas também se alegrando com as alegrias uns dos outros. Nós tivemos um momento muito especial na sexta-feira no PG, onde nos reunimos lá na casa do Felipe e da Kelly, onde a partir do texto de Tiago, capítulo 3, nós somos levados a compartilhar as nossas dores e as nossas felicidades. O texto diz: há entre vocês alguém que está feliz? Que ele cante louvores a Deus. Entre vocês há alguém triste? Que ele ore. Está alguém, dentre vocês existe alguém sofrendo? Que ele chame os presbíteros, ou seja, os líderes, os irmãos mais maduros, para que juntos orem a Deus. Essa é a vida comunitária. Isso é viver igreja. É compartilhar. É desfrutar da relação que Jesus conquistou para nós, tendo Deus como Pai nosso. Entenda, por favor, é impossível viver uma vida no Evangelho de forma autêntica sem uma vida compartilhada entre irmãos. Nós vemos isso desde o princípio da igreja cristã. Desde o início nós vemos esses valores gravados, enraizados no povo de Deus. Por exemplo, Atos 2, capítulo 2, versículos 46 e 47 diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Por obrigação? Não, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Irmãos, o que as pessoas mais precisam é de um lugar para pertencer. Nenhum de nós foi criado para viver sozinho. A solidão é algo tão ruim que quando Deus viu Adão só, ele disse: não é bom. Não é bom que um homem esteja só. Farei para ele uma companheira, uma auxiliadora. E a ideia de Deus é que a partir então desse casal, Adão e Eva, a terra fosse preenchida, fosse cheia daqueles que foram criados à imagem e semelhança dele. As pessoas desejam isso. Elas desejam uma família. Até porque muitas pessoas vivem em famílias quebradas. Famílias onde não encontram um pai, famílias onde não podem contar com uma mãe, famílias onde não podem contar com tios, irmãos, primos. Mas a promessa do Senhor Jesus é que ninguém que seja seguidor dele, discípulo dele, deixará de receber pai, mãe, casa, família, 100 vezes mais. Olha quantos irmãos você tem. Olha quantos pais, quantas mães. Olha o tamanho da nossa família.
Mesmo na vida pessoal de oração, devemos lembrar que o Pai é nosso, não apenas meu. Lembre-se, por favor, do contexto. Jesus está olhando para os fariseus, para os mestres da lei, para os hipócritas que oram para serem vistos, para serem aplaudidos e reconhecidos nas suas práticas boas. E ele diz: vocês não façam isso. Vocês, quando orarem, vão para o quarto de vocês em secreto. E quando vocês orarem em secreto, vocês orem assim: Pai nosso. Mesmo em secreto, nós não oramos a um Pai exclusivamente meu. É Pai nosso. Jesus morreu para redimir um povo e não um indivíduo. Jesus morreu para dar a Deus uma grande família e não um monte de seres isolados. Sendo assim, irmãos, ser adotado pelo Pai implica numa família de muitos irmãos. Não tem como pegar apenas parte do pacote. Eu quero Deus, mas eu não quero os irmãos. Eu quero o Deus que é pai do seu Antônio, mas eu não quero o seu Antônio como meu irmão. Não existe isso. Se ele é pai nosso. Em terceiro lugar, o terceiro princípio que aprendemos nesse modelo de oração é que Deus é Senhor. Nós somos dependentes dele. A ideia de que Deus está no céu é um lembrete do papel que cada um ocupa nessa relação. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9 diz: pois os meus pensamentos, é Deus dizendo, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus é o Criador, nós somos as criaturas. Deus é a origem de todas as coisas, nós somos o pó. Ele nos criou. Não devemos, portanto, dar ordens a Deus, mas buscar confiar em seus propósitos. Ainda em Isaías, capítulo 45, versículo 9, diz: ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Pense um vaso de barro, aqueles antigos, né? Quebrado. Acaso pode o barro dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra pode dizer: ele não tem mãos? Será que pode a obra, a criação, questionar o Criador como se falasse de igual para igual? Por acaso pode um caco, dentre outros cacos, questionar o Deus Criador de todas as coisas? Não devemos dar ordens a Deus. Nós somos cacos entre cacos. Nós somos vasos de barro nas mãos do oleiro. Precisamos confiar nos seus propósitos. Um texto que amamos tanto, mas odiamos no sentido de colocar em prática ele porque é tão difícil. O nosso coração, a nossa alma teimosa, apressada, odeia esse texto. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós amamos esse texto, mas ao mesmo tempo nós odiamos esse texto. Nós amamos esse texto porque a nova criatura, aquele que foi regenerado por Deus, ele ama o fato de que Deus está cuidando da vida dele. Mas ao mesmo tempo, na sua aflição, ainda lutando contra a sua velha natureza, ele odeia esse texto porque ele detesta não saber o que está acontecendo e não concordar com o que está acontecendo, mesmo sabendo que Deus age em todas as coisas para o bem.
precisamos adotar a postura de confiança em Deus, de dependência em Deus. Ele está agindo em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você o ama? Ele é seu pai? Pois bem, ele sabe do que você precisa, antes mesmo de você pedir. Na oração, precisamos ter a consciência que estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Muitos confundem intimidade com falta de reverência. Deixa eu te dizer, Deus não é teu brother. Deus não é teu irmão. Você não chega diante de Deus dizendo, e aí, meu irmão? Você não chega diante de Deus como se estivesse diante de um igual. A oração, por outro lado, não é um conjunto de palavras bonitas, perfeitamente encaixadas, mas também não é um monte de palavras atiradas ao vento. Não é a gente chegar de qualquer jeito, porque ele é meu pai, então agora eu vou falar de qualquer jeito, eu vou dizer qualquer coisa, mas também ele não é simplesmente um líder religioso, uma deidade, uma divindade distante, que se eu pisar na bola, ele vai me destruir a qualquer momento. É por isso que a oração é algo racional, tanto quanto espiritual. Não é você ficar simplesmente jogando palavras, enchendo linguiça diante de Deus. Talvez deveríamos adotar a seguinte postura: de das nossas orações chegarmos diante de Deus e seguindo os ensinos que Jesus nos traz aqui na oração do Pai Nosso, fizéssemos essa afirmação, se não com essas palavras, entendendo o que elas significam. Pai nosso, que estás nos céus. E permanecer em silêncio. Deixa o teu coração e a tua mente mastigar o que significa isso. Não chegue apressado. Você não vai desenvolver vida com Deus com pressa. Você não vai desenvolver vida com Deus na correria. Não tem como colocar Deus no micro-ondas para que ele fique pronto rapidinho. Não tem como fazer isso. Já citei isso em outro momento, quero citar mais uma vez a frase do Joe Bunyan, autor do livro O Peregrino. Na oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Às vezes a gente vai para a oração e fala, e fala, e fala, e fala, mas esse é o problema. Tem muita fala. Tem pouca audição. Tem pouco coração. Tem pouca disposição em ouvir o que o Pai Nosso que está nos céus deseja falar. Ele está nos céus, mas ele não está distante. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, quando ensina a nós a orar, e ele diz que o Pai, que é nosso e está nos céus, ele não usa essa distância geográfica para falar sobre uma distância de relacionamento. Mas é para mostrar que existe uma diferença nos papéis que cada um ocupa. Ele é Deus e nós somos criatura. Mas mesmo assim, temos acesso direto ao trono de Deus. Hebreus capítulo 4, versículos 14 ao 16 diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Que fé é essa? Que Ele é o nosso Pai, que temos acesso a Ele. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus encarnou para mostrar na prática, para nos dar o exemplo do que é viver uma vida sendo filhos de Deus,
do que é viver uma vida tendo Deus como Pai. E tendo a vida perfeita, Ele intercede por nós diante do Pai. Não somos aceitos pelos nossos méritos, mas é pelos méritos de Cristo. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança. Assim, cheguemos então diante do trono dos céus, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no tempo da necessidade. Ele está nos céus, mas Ele está aqui, presente e ao nosso alcance, por meio do sacrifício de Cristo. Orar, portanto, é desfrutar do privilégio de conversar com o Deus soberano. Se entendemos que estamos diante do ser mais supremo, daquele que possui a primazia, o soberano, o Senhor, será mesmo que deveríamos falar mais do que ouvir? Será mesmo que deveríamos dedicar tão pouco tempo a essa prática? Ou será que deveríamos investir mais da nossa vida para desfrutar desse privilégio de conversar com o Deus que sabe tudo, que pode tudo e que está em todos os lugares? Diante disso, portanto, para ouvir e praticar, a oração é uma parte essencial da nossa fé. Um crente que não ora, não existe. A oração, para o discípulo de Jesus, é como a respiração. Se parar, morre. Esse início da oração ensinada por Jesus não é uma simples introdução. Porque nós costumamos iniciar as nossas orações do mesmo jeito. Já parou para pensar nisso? Para reparar nisso? Que quando você vai orar, geralmente você sempre inicia a sua oração do mesmo jeito, com as mesmas palavras. Isso não é errado em si. Se torna errado, se torna vazio, se torna inútil se você não parar para refletir o porquê você está usando essas palavras. Qual é o sentido dessas palavras? Jesus não está ensinando aqui apenas uma simples introdução. Jesus não está aqui dizendo apenas iniciem com essas palavras porque esse é o caminho mais próximo, mais rápido do céu. Não existe isso. Não existe palavras que vão nos colocar para mais perto de Deus. Não existe lugar geográfico que vão nos colocar para mais perto de Deus. Seja num buraco numa cova, num poço, numa caverna, ou seja em cima de um monte, Deus está. Não é uma simples introdução. Nesse modelo de oração, Jesus não está nos passando um mantra, mas Ele está nos ensinando princípios. Devemos, portanto, orar como filhos que desfrutam de um relacionamento com seu Pai. Devemos orar como filhos que entendem ser membros de uma grande família. E devemos orar como filhos conscientes que o Pai é Senhor. O meu Pai, o nosso Pai, pode todas as coisas. Não há nada difícil demais para Ele. É familiar? Ele é o nosso Pai, que é Senhor. O problema é no matrimônio? Ele é o nosso Pai, que é Senhor. O problema é financeiro? É profissional? Ele é nosso Pai, que é Senhor.
Precisamos confiar nisso. E precisamos orar com essa consciência. Citando mais uma vez o livro Discipulado, do Bonhoeffer, ele diz assim: juntos, como igreja, os discípulos invocam o Pai Celestial que já sabe de tudo que os filhos precisam. O chamado de Jesus nos une e nos torna irmãos. Em Jesus, os discípulos reconheceram a amorosa bondade do Pai. Estão na terra e seu Pai está no céu. E do alto, Ele os vê. E eles levantam seus olhos a Ele. Eu quero convidar você, amado irmão, amada irmã, a hoje você levantar os seus olhos e lembrar de onde vem o seu socorro. O seu Pai, o nosso Pai, que está nos céus, é de lá que vem o nosso socorro. Devemos todos atender o chamado de Jesus à oração, à vida de oração, pois isso nos trará alegria de sermos filhos e irmãos dependentes do nosso Deus e nosso Pai. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Ou, de forma simbólica, se você quiser fazer isso, coloque-se em pé, levante seus olhos para o alto, olhe para o Senhor. De alguma forma, da forma como você se sentir à vontade, se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar sentado, se você quiser se colocar de joelhos. Mas eu gostaria que orássemos ao Senhor nesse momento. Orássemos ao nosso Pai nesse momento. E de fato, como um filho que chega diante do Pai, nós iremos abrir o nosso coração diante dele. Não tenha pressa. Mas aí no seu coração, comece a sua oração como o Senhor Jesus nos deixou de modelo. Pai. Talvez você tenha tantas coisas para dizer ao Senhor. E você pode fazer isso, porque você está falando com o seu Pai, que o ama, que se alegra em relacionar com você. Se possível, pegue a mão da pessoa que está ao seu lado ou abrace uma ou duas pessoas. Mas agora coloque o seu coração diante de Deus com a consciência de que o Pai é nosso. De que o momento de oração não é isolado. Nós não somos indivíduos perdidos sem uma família. Nós temos irmãos. Peça ao Pai Nosso que olhe para nós. Que olhe para as nossas dores. E que nos ajude a ter a consciência de que Ele está nos vendo. No fim das contas, tudo que um filho quer é isso.
é ser visto pelo seu Pai. É receber a atenção do Pai, o amor da família. Bom, aqui o Pai é nosso. O Pai é de amor, a família é de amor. E é nosso. E todos quanto quiserem ser parte disso, estão convidados. Por meio da cruz de Cristo, Ele nos convida a fazermos parte da família de Deus. A entendermos que somos pecadores e que o nosso pecado nos afasta dele. Que o nosso pecado nos afasta da condição de filho, nos afasta do relacionamento com o Pai. Que o pecado é tão danoso que até mesmo compromete a nossa relação de família com os nossos irmãos. Ore ao Pai Nosso nesse momento. Talvez, se você tem intimidade, chega mais perto da pessoa que está ao seu lado e ore por ela. Você não precisa dizer muitas palavras, mas interceda por ela. Ofereça e receba a oração nesse momento. O Pai está ouvindo você. Muitas vezes as orações mais verdadeiras e cheias de coração são aquelas que iniciam dizendo: Pai, eu nem sei como começar. São aquelas que iniciam dizendo: Senhor, Tu sabe tudo o que eu tenho passado. E Ele sabe, meu irmão. Ele sabe, minha irmã. Mas hoje, mais uma vez, Ele quer lembrar que por meio de Cristo você não é mais órfão. Você não é abandonado, você não é um forasteiro. Você é um filho. E você é um irmão. Você crê nisso? Se cremos nisso, vamos ampliar isso, em nome de Jesus. Há pessoas que nesse momento ainda estão sentadas sozinhas. Então agora você solta a pessoa que você estava abraçada e você vai lembrar aqueles que estão sozinhos ainda e vai lembrar a eles que o Pai é nosso. Assim como você recebeu um abraço, como você recebeu uma oração, alguns aqui ainda não receberam, então vai, seja instrumento de Deus na vida desses e lembre a eles que o Pai é nosso, que o Pai ouve. Seria perfeito se nenhum de nós estivesse sozinho nesse momento. Se aqueles que antes estavam com alguém e agora estão sozinhos, acha outra pessoa. Celebre isso. Atenda o chamado de Jesus. De orar em secreto, mas agora não é o momento, porque estamos aqui com os nossos irmãos. Desfrute da alegria do relacionamento do Pai Nosso. E agora todos juntos, direcionemos a nossa oração com a consciência de que o Pai que é nosso está no céu, reinando soberano sobre tudo e todos.